Portal de Convênios. Todas as notícias sobre convênios e outros acordos na administração pública. Olá, este é o podcast do Portal de Convênios, um resumo semanal das principais notícias do âmbito da administração pública para você se manter informado em poucos minutos. Novo IBS pode acirrar disputa por receitas tributárias entre estados e municípios. Especialistas em direito tributário avaliam que a forma de repartição do Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, criado pela reforma tributária, pode abrir espaço para disputas bilionárias entre estados e municípios nos próximos anos. O IBS substituirá gradualmente dois dos principais tributos sobre o consumo no país: o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, de competência dos estados, e o Imposto sobre Serviços, o ISS, arrecadado pelos municípios. No modelo atual, a arrecadação do ICMS segue uma lógica híbrida, dividida entre o estado de origem da mercadoria e, em parte, o estado de destino. Parte da arrecadação já é direcionada ao estado de destino da mercadoria por meio do diferencial de alíquota, o DIFAL, mecanismo criado para reduzir a concentração de receitas nos estados produtores. Na prática, quando uma empresa realiza uma venda interestadual, o estado de origem fica com a alíquota interestadual do imposto, enquanto o estado de destino recebe a diferença até alcançar sua alíquota interna. Em uma operação de São Paulo para Minas Gerais, por exemplo, São Paulo recolhe os 12% referentes à alíquota interestadual e Minas Gerais recebe os 6% restantes para completar sua alíquota interna de 18%. Com a implementação da reforma tributária, esse modelo será substituído por um sistema baseado integralmente no princípio do destino. Nesse novo formato, a arrecadação do IBS será destinada ao Estado e ao município onde ocorrer efetivamente o consumo do bem ou serviço. Segundo tributaristas, a mudança tende a redistribuir receitas entre os entes federativos e pode ampliar os conflitos relacionados à definição do local de consumo das operações, especialmente em setores como comércio eletrônico, serviços digitais e operações realizadas em múltiplas localidades. O especialista em direito tributário da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Carlos Crozara, afirma que o novo modelo tende a ampliar tensões federativas devido às desigualdades econômicas e demográficas do país. A gente já sabe que vai ter assimetria, porque o Brasil, geograficamente, economicamente e demograficamente, é extremamente diverso. Então você tem pouquíssimas cidades no Brasil com muita população e muita renda. Para você ter uma ideia, a quantidade de municípios brasileiros que tem população acima de 100 mil habitantes é por volta de 400 municípios, levando em consideração um total de 5.570, e o restante é 100 mil para baixo. Então sim, tem estados e municípios que vão ficar incomodados, vão. O advogado tributarista formado pela Universidade de São Paulo e especialista em governança e compliance, Luiz Garcia, afirma que a nova lógica de arrecadação do IBS, concentrada no Estado e no município de consumo, tende a enfraquecer a chamada guerra fiscal entre os entes federativos. No modelo anterior, parte relevante da arrecadação permanecia no Estado ou município de origem da operação, o que incentivava governos locais a conceder benefícios fiscais para atrair empresas e investimentos. Com a reforma tributária e a adoção do princípio de destino, essa estratégia perde força, já que a arrecadação passará a pertencer majoritariamente ao local onde ocorre o consumo. Nós vamos ter um impacto considerável por parte de empresas que, buscando essas vantagens, haviam se estabelecido em determinados municípios e estados e que agora essa realidade muda totalmente. Ou seja, elas vão ter que, muitas vezes, se reinventar, buscar soluções, buscar tentar offsetar a perda do benefício fiscal com uma melhoria operacional, mas nem sempre isso vai ser possível, o que eventualmente vai fazer com que empresas tenham que tomar decisões drásticas que podem, inclusive, incluir a questão de mudança de localização. Outro desafio relevante da reforma tributária será a definição do destino das operações, especialmente em transações digitais e no comércio eletrônico. Em muitos casos, a mercadoria pode ser entregue em um estado diferente daquele em que o comprador reside. Já em serviços digitais, a complexidade aumenta. Um usuário pode contratar uma plataforma de streaming, software ou serviço online enquanto está em um constante deslocamento entre cidades, estados ou até países.
Nesse cenário, a identificação do local efetivo de consumo, critério que determinará quem ficará com a arrecadação do IBS, ainda gera dúvidas entre especialistas e empresas. Garcia afirma que a definição do local de consumo nesses casos pode ser extremamente subjetiva. Segundo ele, é uma mudança muito grande e complexa que traz insegurança jurídica, de forma que diversos pontos ainda deverão ser esclarecidos na regulamentação e futuramente pelo Poder Judiciário. Crozar avalia que a implementação do novo sistema da reforma tributária deverá provocar um aumento significativo de disputas legais e administrativas entre contribuintes e o fisco. Como o IBS e a CBS formarão um modelo inédito no país, a expectativa é de crescimento de dúvidas interpretativas, autuações fiscais e disputas sobre incidência, créditos tributários e definição do local de destino das operações. Para ele, embora o IBS e a CBS tenham praticamente as mesmas normas gerais, cada um terá estruturas diferentes de julgamento administrativo. Enquanto a CBS seguirá o modelo federal tradicional, com órgãos como o CARF, o IBS será administrado e julgado pelo Comitê Gestor do IBS. Na avaliação do especialista, isso pode gerar interpretações divergentes para tributos estruturalmente semelhantes. Outro ponto criticado é a composição dos órgãos responsáveis por uniformizar entendimentos e harmonizar precedentes. Segundo Crozar, esses colegiados terão predominância de representantes do fisco, o que pode favorecer interpretações mais arrecadatórias. A consequência, segundo ele, tende a ser o aumento da judicialização. Como IBS e CBS serão regulamentados por leis complementares nacionais, o Superior Tribunal de Justiça deverá assumir papel central na uniformização da interpretação das novas regras tributárias. Confira 5 editais para captar recursos no mês de junho. Organizações da sociedade civil, entidades comunitárias, institutos, fundações e redes de apoio social têm novas oportunidades para captar recursos e ampliar projetos em diferentes áreas ao longo de junho de 2026. Os editais abertos contemplam iniciativas ligadas à cultura, direitos da pessoa idosa, acesso à água, preservação ambiental e fortalecimento institucional de organizações da sociedade civil. A seguir, listamos 5 oportunidades que podem ajudar entidades a viabilizar projetos e ampliar o impacto social nos territórios. Primeiro, certificação Escolas Livres de Formação em Arte e Cultura. O Ministério da Cultura abriu inscrições para o segundo edital Escolas Livres de Formação em Arte e Cultura, iniciativa voltada à certificação de organizações da sociedade civil sem fins lucrativos que desenvolvem processos formativos em arte e cultura. A proposta busca reconhecer experiências ligadas à educação popular, diversidade cultural e garantia dos direitos culturais. Embora não preveja repasse financeiro direto, a certificação permite que as entidades integrem oficialmente a Rede Nacional de Escolas Livres de Formação em Arte e Cultura, ampliando visibilidade institucional, articulação em rede e acesso a futuras políticas públicas do setor. As inscrições estão abertas até 8 de junho de 2026 e é possível apenas uma candidatura por CNPJ. Segundo, edital Itaú Viver Mais via Fundo da Pessoa Idosa. O edital Itaú Viver Mais 2026 seleciona projetos aprovados em fundos dos direitos da pessoa idosa para receber apoio financeiro por meio de destinação incentivada. O objetivo é fortalecer ações voltadas ao envelhecimento saudável e à proteção dos direitos da população com 60 anos ou mais. As iniciativas podem contemplar temas como inclusão digital, educação financeira, cultura, esporte, empreendedorismo, infraestrutura e fortalecimento da rede de proteção social para pessoas idosas. O edital é destinado a projetos já aprovados por fundos municipais, estaduais ou nacional da pessoa idosa. As organizações da sociedade civil devem estar formalizadas há pelo menos 2 anos. As inscrições estão abertas até 12 de junho de 2026 e os projetos podem solicitar valores de até R$ 799 mil, dependendo da categoria. Terceiro, novo chamamento público do programa Cisternas. O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, o MDS, publicou o edital de chamamento público número 4 de 2026 para a seleção de entidades privadas sem fins lucrativos e cooperativas aptas a executar ações do programa Cisternas. A iniciativa busca ampliar o acesso à água para famílias rurais de baixa renda, comunidades tradicionais e equipamentos públicos localizados em regiões afetadas pela seca ou escassez hídrica. O programa integra uma das principais políticas públicas federais voltadas à segurança hídrica no semiárido brasileiro.
A participação é restrita a entidades habilitadas e credenciadas junto ao MDS. A atuação será em tecnologias sociais de acesso à água, com possibilidade de implantação de cisternas para consumo humano, produção de alimentos e abastecimento de escolas. A execução será por meio de termos de colaboração e parcerias institucionais. Quarto, o apoio do Fundo Casa para soluções comunitárias na Amazônia. O Fundo Casa Socioambiental está com inscrições abertas para a chamada Territórios Vivos da Amazônia Apoio a Soluções Comunitárias. A iniciativa busca fortalecer ações desenvolvidas por organizações de base comunitária, povos indígenas, quilombolas, extrativistas e demais populações tradicionais da Amazônia. O edital é voltado a organizações comunitárias e coletivos amazônicos e prioriza projetos voltados à proteção territorial, conservação ambiental, fortalecimento econômico sustentável, justiça climática, segurança alimentar, equidade de gênero e valorização dos conhecimentos tradicionais. Quinto, apoio de fundo internacional para colaboração estratégica entre organizações da sociedade civil. O Collaboration Fund, iniciativa internacional coordenada pelo Sorenson Impact Institute, está recebendo propostas de organizações que atuam em parceria para ampliar impacto social e capacidade institucional. O foco do financiamento é apoiar redes, alianças e processos colaborativos entre organizações da sociedade civil, permitindo o desenvolvimento conjunto de soluções para problemas complexos e o fortalecimento da governança compartilhada. O incentivo é oferecido a projetos desenvolvidos por 2 ou mais organizações, prestando apoio a processos de cooperação estratégica, com possibilidade de financiamento para planejamento, coordenação e implantação conjunta. Acesse portalconvênios.com e confira os links para saber detalhes de cada edital. Procuradoria da Fazenda passa a cobrar dívidas com o FGTS. Desde a última segunda-feira, a gestão e cobrança dos débitos do FGTS inscritos em dívida ativa passaram a ser responsabilidade exclusiva da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, a PGFN, órgão jurídico vinculado ao Ministério da Fazenda. Até então, essa função era compartilhada entre a Procuradoria e a Caixa Econômica Federal. A migração envolve aproximadamente 500 mil inscrições, totalizando 66,8 bilhões de reais. A previsão é que o processo esteja concluído até o fim de junho de 2026. Empregadores com débitos de FGTS inscritos em dívida ativa, ajuizados ou não, deverão acessar exclusivamente o portal Regularize da PGFN para consulta, renegociação e emissão de guias de pagamento. O acesso pode ser feito pelo endereço regularize.pgfn.gov.br. Com início em julho, a PGFN já anunciou um edital de transações com descontos em juros e multas, permitindo que devedores regularizem sua situação. Continuarão sob responsabilidade da Caixa Econômica Federal os débitos administrativos ainda não inscritos em dívida ativa, bem como aqueles que já possuem parcelamento ativo pelo banco até a quitação ou rescisão do acordo. A emissão do Certificado de Regularidade do FGTS, o CRF, também permanece com a Caixa. Após a migração, a individualização dos valores, isto é, o detalhamento do valor devido a cada trabalhador, deverá ser feita diretamente no Regularize. Os empregadores terão um prazo máximo de 30 dias para fazer a individualização dos débitos, sob pena de não obtenção do CRF e da rescisão da negociação firmada na PGFN. De acordo com o Procurador-Geral Adjunto da Dívida Ativa da União e do FGTS, Theo Lucas Borges, a mudança vai facilitar a transação para quem quer pagar a dívida e será benéfica para quem vai receber. No médio prazo, segundo Borges, a partir do ano que vem, a PGFN vai aumentar a transparência dos créditos inscritos em favor dos trabalhadores, com a possibilidade de consulta individualizada no portal da Procuradoria. Borges destacou ainda que a PGFN vai notificar o trabalhador todas as vezes que for recuperado o crédito pertencente a ele. O objetivo da migração é padronizar os procedimentos e a organização dos fluxos de gestão da dívida ativa em uma única instituição, que a partir de agora é a PGFN, que já faz a gestão da dívida ativa da União. Borges explicou que a medida não altera o direito do empregado de cobrar seu empregador na Justiça. O que ocorrerá é que, com a mesma agilidade e tecnologia que a PGFN cobra os créditos fazendários, irá cobrar os créditos fundiários, que pertencem ao trabalhador e estão inscritos na dívida ativa da União. Ele reforçou que, em qualquer cenário, o órgão irá se movimentar para fazer a cobrança, receber os valores e repassar para o empregado, que ainda pode ir à Justiça, mas a PGFN tem uma quantidade de mecanismo de cobrança que a pessoa física não tem.
Segundo Borges, são mais de 30 formas de cobrança utilizadas para a dívida ativa da União e que agora serão utilizadas para a cobrança da dívida ativa do FGTS, como protesto, penhora de bens e proibição de contratação com o poder público. Em 2025, a PGFN recuperou 66,1 bilhões de reais em dívida ativa, sendo 1,9 bilhão de dívida ativa do FGTS. Neste ano, considerando apenas janeiro e fevereiro, já foram recuperados 142 milhões de reais para os trabalhadores. A dívida ativa do FGTS é composta pelos valores que deveriam ter sido depositados pelos empregadores nas contas dos trabalhadores e não foram pagos nem parcelados. Uma vez recuperados pela PGFN, esses recursos são direcionados diretamente para as contas do FGTS dos trabalhadores beneficiários. A centralização na PGFN busca tornar a cobrança mais eficiente e ampliar as possibilidades de regularização, especialmente com o edital de transações previsto para julho, que deve oferecer condições mais favoráveis aos devedores. Novas regras sobre saúde mental no trabalho entram em vigor, entenda. A atualização da norma regulamentadora número 1, a NR1, já em vigor, passou a exigir que empresas identifiquem e gerenciem riscos psicossociais no ambiente de trabalho. Para a coordenadora do Conselho Estratégico Trabalhista, o CONET, da Associação Comercial de São Paulo, a CSP, a advogada Gilda Figueiredo, a medida representa um avanço na proteção à saúde mental dos trabalhadores, mas exige mudança cultural nas empresas e maior envolvimento das lideranças empresariais. A NR1 do Ministério do Trabalho e Emprego, prevista na Portaria 1419 de 2024, trata do gerenciamento de riscos ocupacionais. Na avaliação da especialista da CSP, empresas que conseguirem migrar de uma postura reativa para uma cultura genuinamente preventiva, onde cuidar da saúde mental vira parte do DNA da organização, estarão anos-luz à frente. Segundo ela, isso exige uma liderança comprometida, comunicação constante, treinamento e acompanhamento de indicadores. A nova regra representa uma mudança importante na gestão corporativa, ao incluir fatores como sobrecarga, assédio moral, pressão excessiva e adoecimento emocional no programa de saúde e segurança do trabalho das organizações. Gilda Figueiredo destaca que as novas regras devem ser vistas pelos empresários como uma oportunidade de avançar na gestão de pessoas. Em vez de resistir, o setor produtivo deveria enxergar a NR1 como uma espécie de oportunidade de profissionalização da gestão de pessoas. A atualização da NR1 trouxe uma mudança de paradigma importante. A saúde mental deixa de ser um tema, entre aspas, soft do RH e passa a ser parte obrigatória da gestão da segurança e saúde do trabalho. No entanto, mudar a cultura organizacional é muito mais difícil do que alterar uma norma. A advogada ainda ressalta que, diante das preocupações de parte do setor produtivo sobre possíveis impactos jurídicos e aumento de passivos trabalhistas com a nova exigência, há como equilibrar prevenção, produtividade e segurança jurídica. Ela explica que a inclusão dos riscos psicossociais da NR1 não veio para criar uma armadilha jurídica, mas para prevenir problemas graves que já vêm gerando altíssimo custo judicial e indenizatório para as empresas. Na avaliação da especialista, a prevenção no ambiente de trabalho deve ser vista como investimento e não pode ser analisada como custo. Segundo Gilda, tem que existir a boa prática de segurança jurídica e integrar a gestão de riscos psicossociais ao programa de gerenciamento de riscos de uma forma técnica e documentada, como exige a lei. É preciso realizar avaliações periódicas com critérios claros, como questionários validados e análise de indicadores, além de capacitar líderes para identificar sinais de alerta e intervir precocemente. A mudança imposta pela NR1 moderniza a regulação no campo da segurança e saúde do trabalhador. Na prática, a medida deve induzir as empresas a adotarem uma abordagem mais ampla na identificação, avaliação e controle de riscos no trabalho. A norma entrou em vigor no dia 26 de maio e agora as empresas passam a ser fiscalizadas a respeito do cumprimento das diretrizes. Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, as empresas terão 90 dias para se adequarem à medida. Após o período de adaptação, o descumprimento das regras acarretará em penalidades, como multas, conforme o caso. TCE-MG. Shows artísticos pressionam o orçamento dos municípios de pequeno porte. Números de empenho, os valores reservados no orçamento público para gastos específicos, parecem abstratos em uma tabela, mas revelam realidades concretas quando cruzados com indicadores socioeconômicos.
Esse cruzamento de dados orçamentários mostra que, enquanto grandes economias diluem gastos festivos sem impacto perceptível, pequenos municípios comprometem parcelas significativas de recursos públicos ao contratar grandes nomes do entretenimento. A Coordenadoria de Imprensa do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, o TCE-MG, analisou os valores empenhados por 12 municípios mineiros fiscalizados pela área de auditoria da Casa de Contas e identificou correlações entre os montantes destinados a espetáculos em 2024 e 2025 com a realidade demográfica e econômica de cada localidade. O cruzamento considerou os valores contratuais, o tamanho da população e o Produto Interno Bruto Municipal, com base em dados do IBGE. No topo do ranking de gastos com shows está Santa Bárbara do Tugúrio, no Campo das Vertentes. Com população estimada de 4.245 habitantes, o município previa desembolsar R$ 1,93 milhão com eventos de grande porte, o que representa um custo per capita de R$ 454,65 por habitante em 2 anos, o maior índice entre as 12 cidades avaliadas. O impacto fiscal é ainda mais evidente quando relacionado ao PIB. Os gastos previstos consumiriam 2,70% do Produto Interno Bruto Municipal, estimado em R$ 71,4 milhões. Especialistas alertam que destinar quase 3% de toda a riqueza gerada por um município em um único ano para eventos efêmeros compromete diretamente a capacidade de investimento em saúde, educação e saneamento básico. Cenário semelhante foi identificado em São Vicente de Minas, na região de Barbacena. Com 6.928 moradores, a Prefeitura reservou R$ 2,16 milhões para a realização de eventos artísticos, resultando em um custo de R$ 377,45 por habitante e comprometendo 1,37% do PIB local. O contraste mais revelador dessa política de gastos aparece quando analisamos Ipatinga, no Vale do Aço, município que lidera o ranking em valores absolutos entre as 12 cidades, com R$ 2,24 milhões empenhados. Ainda assim, diante de uma população estimada de 235.311 habitantes e um PIB de R$ 12,4 bilhões, o impacto fiscal é residual. O gasto por morador cai para R$ 9,53 e a fatia comprometida do PIB municipal não ultrapassa 0,02%. O mesmo fenômeno se repete em Sacramento, no Triângulo Mineiro. O investimento de 1,4 milhão em shows representa apenas 0,09% da economia local, avaliada em R$ 1,5 bilhão, com custo per capita de R$ 49,86 por habitante. A leitura comparativa dos dados chama atenção para outro aspecto. Municípios com perfis demográficos e economias semelhantes apresentam estratégias de gasto com eventos completamente distintas. A divergência aponta menos para limitações orçamentárias e mais para escolhas políticas locais, o que reforça a relevância do controle externo exercido pelo TCE-MG sobre o uso dos recursos públicos. Outra reflexão que pode ser feita diz respeito ao piso de custo do mercado de shows, que não leva em consideração o tamanho do público ou mesmo a realidade financeira municipal. Para contratar artistas de grande apelo nacional, uma prefeitura pequena precisa desembolsar valores brutos muito próximos aos de uma cidade grande. 7 dos 12 municípios analisados empenharam na faixa de 1,1 milhão a 1,6 milhão de reais, independentemente de terem 5 mil habitantes, como Crucilândia, ou 28 mil habitantes, como Sacramento. A única anomalia fora da tendência identificada é São João do Oriente, no Vale do Rio Doce. Embora seja uma cidade pequena, de 7.420 habitantes e com PIB baixo de R$ 94,6 milhões, o gasto com shows foi de R$ 360 mil. Isso conteve seu custo per capita em R$ 48,51 e o impacto no PIB municipal em 0,38%. Essa exceção mostra uma tendência de comportamento alternativo. Quando o gestor local decide adequar o porte do evento à realidade financeira do município, os indicadores automaticamente se alinham a patamares de responsabilidade das grandes cidades. O TCE-MG preparou uma série de reportagens que mostram como shows engolem verbas de serviços essenciais em Minas. Em portalconvênios.com você confere o link para acessar e acessa também o relatório produzido pelos técnicos do tribunal e o painel Shows Artísticos Municipais, que mapeou eventos festivos entre 2020 e 2024 realizados pelos municípios do estado. Você ouviu mais um podcast do Portal de Convênios, te atualizando sobre projetos, prazos e ações em administração pública.
Continue se informando em nosso site portalconvênios.com. Até a próxima!